Olá pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Então, chegamos na unidade 2 do curso básico de linguagem C. E nesta unidade nós vamos ver os tipos básicos de variáveis, desvios incondicionais, estilos de programação, configurações regionais, limpeza de tela e cores básicas do sistema, biblioteca de funções matemáticas e o exercício assistido. Então vamos lá, começando pelos tipos básicos de dados, que já fizemos uma breve abordagem na unidade anterior, mas aqui agora de uma forma mais oficial. Bom, a linguagem C suporta esses qualificadores básicos para definir os tipos de dados que podem ser tratados. Então, o int para número inteiro, o float para número real de simples precisão, o double para um número real de dupla precisão, o char para caractere, char asterisco para cadeia de caracteres ou strings, e o void é aquele tipo vazio, o nulo. E aqui nessa coluna nós temos os formatos que devemos utilizar tanto para as funções de entrada, como o scanf, como para a função de saída, o printf. Então o int aqui é o percentual i ou percentual d, o float percentual f, double percentual lf, char percentual c e string percentual s. O void não tem nenhum formato, é o tipo vazio. Aqui embaixo, olha, nós temos o formato, ou melhor, a sintaxe para a declaração de uma variável. Então, primeiro a gente usa o qualificador, um desses tipos aqui, e em seguida o nome da variável. Então, aqui dois exemplos, olha. Para declarar uma variável n1 como int, eu uso esse formato, int n1 ponto e vírgula. Para declarar três variáveis, base, altura e área, como float, número real de simples precisão, eu uso esse formato, float, e as variáveis aqui separadas por vírgula, e o ponto e vírgula, é claro, no final. Tá? Agora, esse tipo de formato só admite variáveis de mesmo tipo. Tá? Eu não consigo declarar na mesma linha uma int e uma float. Tá, ok? Aqui o formato, a sintaxe da função scanf. Então, scanf, abre parênteses, olha, abre aspas, depois o formato da variável, depois fecha parênteses, ponto e vírgula, um ampersand, um e comercial, e o nome da variável, fecha parênteses e ponto e vírgula. Tá? O formato é um desses daqui. Então, no exemplo, scanf, formato percentual i, para receber o n1. Percentual i, por quê? Porque o n1 é um int, é um inteiro. Tá aqui, olha. E aqui o scanf, percentual f, para receber a base. A base foi declarada como float, então tem que ser percentual f. Tá? Então, só para a gente relembrar, isso a gente já debateu, já vimos na última unidade. Então, aqui só para a gente deixar mais oficializado. Muito bem. Modificadores de tipo. Então, esses tipos básicos, eles podem ainda ser modificados por alguns modificadores permitidos pela linguagem C. Então, eu tenho aqui o signed, para definir que os números têm sinal, para trabalhar com negativos e positivos. Unsigned é para números sem sinal, apenas positivo. Short para números com domínio reduzido. E o long para números com domínio estendido. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, o tipo modificado, por exemplo, unsigned int. Então, quando eu usar o unsigned na frente do qualificador int, eu vou determinar que vai ser um número inteiro sem sinal. Eu só vou poder trabalhar com números positivos, 0 e números positivos. O short int é um inteiro, mas com domínio reduzido. Então, a faixa de valores que ele pode armazenar é mais reduzida. Long int é com domínio estendido. Depois eu posso combinar, olha, unsigned short int, inteiro positivo com domínio reduzido. Unsigned long int, inteiro positivo com domínio estendido. E long double, um número de dupla precisão, mas com domínio estendido. Tá? E aqui também, da mesma forma, os formatos que nós devemos usar para essas combinações. Então, unsigned int é igual inteiro, percentual i, percentual d. O short int é um percentual hi. Long int, percentual li. Unsigned short int é percentual hu.
Unsigned long int, olha, percentual LU, e o long double é o LF, é praticamente a mesma coisa que o double. E aqui nós temos da mesma forma, olha, a sintaxe, né? Então eu uso sempre o modificador, o qualificador e depois o nome da variável. Tá? Então aqui unsigned int para declarar uma variável N1 como inteira sem sinal. Unsigned short int para N2 e N3, né? Variável inteira pequena, né? Short, sem sinal também. E aqui o scanf, da mesma forma, o que a gente vai alterar, evidentemente, é o formato de acordo com o formato da combinação do tipo. Ok? Ó, temos aqui uma tabela de abrangência dos tipos de dados, o domínio, ou seja, é a faixa numérica que o dado pode representar. Detalhezinho técnico, essa abrangência depende da arquitetura do processador. Mais especificamente, depende da quantidade de bits suportada pelo barramento de dados do processador. Agora, neste slide, nós temos uma tabela genérica de abrangência, considerando as arquiteturas atuais dos processadores. Tá? Então veja, na primeira coluna nós temos o tipo, na segunda coluna o tamanho em bytes que ele ocupa na memória. Aqui nós temos domínio, né, o valor mínimo que o dado pode representar e o valor máximo que o dado pode representar. Então aqui, o tipo char, ele ocupa 1 byte de memória e pode representar um valor, apesar de ser caractere, ele representa também um valor de menos 128 até mais 127. O unsigned char, que já é sem sinal, também ocupa 1 byte e pode representar um valor entre 0 até 255. O int ocupa 4 bytes de memória e pode armazenar um valor entre menos 2 bilhões e alguma coisa até mais 2 bilhões 147 alguma coisa. O unsigned int já é o sem sinal, então também ocupa 4 bytes e pode representar um valor entre 0, porque é unsigned, sem sinal, né, só positivos ou 0, entre 0 até 4 bilhões 294 milhões 967 mil 295 e assim por diante. Então a tabela está aqui, vamos deixar registrado para consultas, né, posteriores se forem necessárias. Tá ok? E aqui nós temos um pequeno programa que mostra como as variáveis devem ser declaradas e como elas devem ser tratadas de acordo com os tipos de dados que elas representam. Nós já vimos isso na unidade 1, mas não custa nada a gente dar uma reforçada. Então vejam aqui, olha, eu estou declarando 3 variáveis, turma como caractere, série como inteiro e nota como float. Em seguida eu estou atribuindo valores a elas, olha. Estou atribuindo a letra B para turma, que é caractere, o número 8 para série e o número 8,25 para nota. Um detalhe que acabou passando batido, quando a gente representar um número com casas decimais, nós devemos usar o formato americano, o ponto como delimitador decimal, tá ok? Mesmo que na impressão, quando a gente pede para exibir na tela, ele mostra com vírgula, porque a saída é configurada por padrão brasileiro. Agora, internamente, ou quando a gente informa um dado para o sistema, ele deve ser representado, se for um ponto flutuante, com ponto decimal, tá ok? Não esqueçam. E aqui nós temos o formato da função printf, que utiliza os caracteres de formatação para apresentar esses dados. Então aqui, olha, eu quero escrever na tela a nota da turma e aqui no lugar desse percentual C eu vou colocar o conteúdo da variável turma. Como é um caractere, então tem que ser percentual C. Então, olha, turma, vem para cá. Lembrando, né, que as variáveis são representadas numa sequência, né, separadas por vírgula, e a ordem que elas aparecem aqui é a mesma ordem que elas serão alocadas, né, dentro da string. Então, turma vai aparecer aqui, então ele vai escrever a nota da turma B no lugar desse percentual I, ele vai colocar série. Então, 8, ele vai colocar 8, oitava, né, série, e no lugar da nota,
ou melhor, no lugar do percentual F, ele vai colocar nota, que é 8,25. Então ele vai escrever na tela, a nota da turma B da oitava série é 8,25. Tá? Então só para a gente relembrar, né? E deixar registrado aqui. E aqui o mesmo exemplo, só que agora com ajuste. Né? Que ajuste que nós fizemos aqui? Nós incluímos a biblioteca local, que é a biblioteca que permite a configuração regional, e aqui nós colocamos o comando para configurar para português, né? Lembrando, ó, set local, LC, que é language code, né? Código de linguagem, all, então é entre todos os códigos de linguagem, ou dentre todos os códigos de linguagem, selecione o português, e português escrito em inglês, português. Tá? Então aqui nós só incluímos isso para que esse acento aqui, olha, série, esse e esse azinho aqui sobrescrito, que eles apareçam normalmente. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos ver esse programa rodando, só para a gente fixar esse conteúdo. Então vamos aqui, eu vou copiá-lo. Vou abrir o DevC++, Ctrl N, Ctrl V. Tá aqui. Então vamos ver o funcionamento, né? Fica mais claro para a gente entender. Vamos gravar aqui como exemplo. Source Files. Pronto. Olha, ele escreveu aqui, ó. A nota da turma B da oitava série é 8,25. Vamos fechar. Voltando aqui para o nosso PowerPoint. É um programa bem bobinho, mas nos ajuda a entender, né, um pouquinho melhor essa questão. Então, prosseguindo. Tem um exemplo 2, olha, nesse próximo slide. Aqui, olha, veja que eu estou atribuindo conteúdo na linha da declaração da variável. Isso também é possível. Então, eu posso declarar uma variável e, em seguida, atribuir um valor para ela. Tá? Então, a gente ganha algumas linhas de programação. Então, vamos prosseguir. Vamos agora para o próximo tópico da unidade, desvio incondicional, instrução GoTo. Dando uma lida aqui, olha, é uma instrução que promove um desvio do fluxo de execução para um ponto do programa definido por um rótulo. Bom, para explicar melhor, olha, eu tenho aqui um exemplo. Na realidade, esse exemplo é aquele programa que calcula a área de círculo que nós vimos na última unidade. E observe que é um programa que tem as instruções, elas começam e terminam, né? Não tem nenhum tipo de retorno, de desvio. E esse outro exemplo aqui, exemplo B, já é o mesmo programa, mas eu inseri duas coisinhas aqui para promover o desvio. Primeira delas, aqui, observe, eu coloquei ponto 1, 2 pontos. Isso daqui é um rótulo, que a gente chama de label, né? Um rótulo, que determina um ponto de retorno, um ponto de desvio. E aqui no final, antes de finalizar o programa, antes de cair nessa chavezinha do fechamento, eu aplico o comando goTo.1, que é um desvio incondicional. Então ele volta aqui para o ponto 1. Tá? Então esse programa já faz um desvio, já ilustra, né, o uso dessa instrução goTo. E aqui nós temos a sintaxe do comando goTo, famoso vá para. É sempre assim, ó, goTo e o nome de um label, de um rótulo que indica um ponto, né, um determinado ponto do programa. Então, dando uma lida aqui, olha, onde label é o rótulo dado pelo programador para indicar o ponto destino do desvio. O nome desse rótulo deve obedecer às mesmas regras para a composição dos nomes de variáveis, ou seja, devem ser formados apenas por letras do alfabeto inglês, números e underline, e não podem ser iniciados com números. Bom, vamos voltar para esse nosso último exemplo, que eu quero fazer algumas modificações. Veja que o programa não tem fim. Antes dele chegar aqui, nesse fechamento do main, ele passa pela instrução goTo.1, que retorna para o rótulo ponto 1. E aqui ele sempre vai ficar preso, ele sempre vai ficar executando essas instruções num loop sem fim.
Isso daí não é nada elegante. Um programa ele sempre deve dar uma opção para o usuário finalizá-lo. Então eu vou promover aqui algumas mudanças. Primeiramente eu vou colocar aqui, olha, nesse printf, onde o computador escreve na tela raio, para o usuário digitar na frente, né, o valor do raio, eu vou escrever assim, ó, 0 para sair. Então eu vou dar uma opção para o usuário. Se ele digitar 0 do raio, o programa vai sair, tá ok? Mas isso não é o suficiente. Eu preciso ainda incluir uma estrutura para verificar se o usuário digitou o raio. E aqui eu estou vestindo o sapato antes da meia, porque a instrução if nós veremos na próxima unidade, mas aqui, né, para facilitar esse entendimento, eu já estou aplicando ela, tá? Então aqui, esse if, que é a instrução C, é uma estrutura de decisão. Ele faz, na realidade, uma pergunta. Se o R for diferente de 0, o diferente aqui é representado pelo sinal de exclamação e o sinal de igual, é a negação da igualdade. Então, se o R for diferente de 0, significa que o usuário digitou um raio válido. Então, ele vai calcular, observe que eu coloquei entre chaves, olha, abertura de chaves aqui e fechamento aqui. Então, o programa vai calcular aqui a área, π vezes R, vai imprimir a área e vai voltar para o ponto 1. Então, ele vai ficar aqui numa estrutura de repetição enquanto o usuário não digitar 0. Quando o usuário digitar 0, né, mediante aqui a solicitação do raio, ele termina o programa. Tá? Então, vamos ver se isso daqui funciona. Eu vou copiar o programa aqui do slide e vou jogá-lo aqui no nosso DebC++. Pronto. Vou salvá-lo. Salvar com o nome de exemplo, em cima do anterior, como Scissors Files, salvar. Vamos ver então o funcionamento. Vamos executá-lo. Agora sim, ele pediu raio, 0 para sair. Se eu digitar um raio, 3, por exemplo, ele vai mostrar a área e vai pedir novamente, porque ele retornou lá para aquele ponto 1. Vou digitar 5, ele mostra o raio. Se eu digitar 0, ele deve sair, né? Saiu, terminou. Tá, então nós demos aqui para o usuário uma opção de saída. Próximo tópico, estilos de programação. Bom, existem diversos fatores que contribuem para a qualidade de um programa. E alguns desses fatores são muitas vezes ignorados pelos programadores principiantes. Um bom programa deve funcionar do modo esperado e ser legível. Bom, o primeiro ponto aqui fica óbvio, né? Se eu fizer um programa para calcular a área de um círculo, ele tem que calcular a área do círculo, senão ele não é bom. E o segundo ponto é um pouquinho mais delicado, né? Apesar de um programa funcionar do modo esperado, isso não significa que o programa é bom. Um bom programa tem de ser compreendido facilmente olhando para o código. Isso implica em dar nomes sugestivos às variáveis, incluir comentários para documentar ou esclarecer algum ponto do programa e usar uma indentação adequada. O que é essa tal indentação? É esse deslocamento, vocês devem ter percebido, é esse deslocamento que eu faço na margem esquerda para deslocá-la um pouco mais para a direita, de forma que eu consiga enxergar aonde inicia uma estrutura e onde ela termina. Então, por exemplo, aqui a estrutura main, ela começa onde? Começa aqui, né, nessa abertura de chaves e termina nesse fechamento. E tudo que tiver dentro dela está deslocado. Aqui, nessa estrutura if que acabamos de empregar, abriu as chaves, olha, existe um outro deslocamento, um pouco mais recuado, para indicar, né, que todas aquelas instruções estão dentro dessa estrutura, estão num único bloco. Então, só para ilustrar, vamos ver algumas versões do mesmo programa com estilos diferentes. Vamos lá. Primeira versão, olha, é uma versão boa, é um programa bom. Eu tenho aqui comentários, né, que indicam, né,
sucintamente o que o programa faz. Eu tenho nomes de variáveis sugestivos, olha, raio, área. Então, batendo o olho aqui, eu já sei do que se trata esse programa. Então, ele está bem legível e a indentação está adequada. Então, é um programa bom. Segunda versão, é um programa menos bom. Né? Por quê? Porque os nomes das variáveis, olha, não estão muito sugestivos. Eu abreviei, coloquei R e A. Tá? Consigo, né, entender o programa, mas com um pouco mais de dificuldade. Então, esse programa merece nota 9. Versão 3 é um programa meio ruim. Por quê? Porque não tem nomes sugestivos, né, de variáveis. Olha, eu chamei aqui o raio de x e a área de y. Então, dificultou mais, né, para o entendimento. Se eu precisar fazer uma alteração nesse programa, eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado na leitura. Então, esse programa aqui merece 7. Versão 4. Aqui já é um programa ruim. Observe que não tem comentários, os nomes não são sugestivos. Então, aí dificultou mais ainda o entendimento. É um programa que eu daria 4. Tá? E temos a versão Deus me livre. Essa versão não tem comentário, não tem nome sugestivo e não tem indentação. Tá? Então, observe que o programador fez aqui. Que bagunça, que salseiro. Tá? A indentação aqui ele usou completamente de forma equivocada. Olha aqui que ele fez. O cálculo da área, ele dividiu em 2 linhas. Funciona, esse programa ele funciona, mas não está legível, nem um pouco. Esse merece 0. Bom, vamos jogar fora essa versão Deus me livre, né, e voltar para a nossa versão boa e falar um pouquinho sobre configuração regional. Isso aqui já foi falado, né, já discutimos bastante, mas só para deixar registrado. Para a gente configurar o país, principalmente aquela página de código, nós usamos a biblioteca local.h, né, através da diretiva include, desta forma aqui. E nós aplicamos a função setLocal, né, para dizer que a língua, né, ou seja, que a página de código deve ser a portuguesa. Então a gente usa nesse formato aqui, setLocal, entre parênteses, a constante LC_all, que significa Language Code All, dentre todos os códigos e linguagem. Aí eu seleciono aquele que eu quero, né, que é o português. Tá? Então, só para deixar registrado aqui. Próximo tópico, limpeza de tela e cores básicas do sistema. Isso daqui são recursos, né, que eu chamo de perfumaria, né, para dar um arzinho, né, um pouquinho melhor para as nossas telas de saída. Então vamos lá. Primeiramente, o que nós devemos fazer para incluir esses recursos de limpeza de tela e cores básicas do sistema? Nós devemos incluir a biblioteca stdlib.h, que é um acrônimo de Standard Library. Então, usando também uma diretiva include, a gente inclui o stdlib.h. E essa função, ou melhor, essa biblioteca possui a função system. E essa função system permite, então, eu apagar a tela, mudar as cores, dar uma pausa e vários outros recursos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, olha, para apagar a tela, eu uso a função system com o parâmetro CLS. CLS é um acrônimo lá de Clear Screen, né? Limpeza de tela ou limpar a tela. E para mudar a cor, eu uso o parâmetro Color. Então, vamos ver. Aqui, olha, nesse programa, que é o nosso programa do cálculo da área do círculo, eu incluí a biblioteca. Estou usando aqui, olha, a função system, entre parênteses e entre aspas, CLS. Então, aqui ele apaga a tela. Se a tela tiver com conteúdo, a tela será limpa. E depois eu aplico a mudança de cor. Então, eu coloco aqui system, entre aspas, color, e aqui eu coloquei 2F. Tá? 2F, ó, esse 2 a gente vai ver na tabelinha daqui a pouquinho, mas o 2 é a cor verde, a cor do fundo. Eu quero o fundo de verde, e o F é a cor branca, que determina a cor das letras. Então, a tela vai ser verde e as letras serão brancas, tá? Com essa instrução aqui. A tabelinha está na próxima página, a gente já vai ver. Antes disso, vamos ver o funcionamento desse programa.
Mais uma vez, eu vou copiar aqui do slide o programa, vou jogar no nosso deve ser mais, Ctrl N, Ctrl V. Tá aqui, programa completo. Deixa eu diminuir aqui o tamanho, né, para a gente enxergá-lo. Tá? Então, a inclusão da biblioteca stdio, aqui o System CLS para limpar a tela e o System Color para fazer a mudança de cor. Vamos gravá-lo. Gravar com o mesmo nome do anterior, para não poluir muito o meu HD. E aqui eu vou dar o C-Source Files. Ok, salvar. Já existe? Eu sei. Então, sim. Rodando o programa. Vamos lá. Olha que bacana. Para os amigos palmeirenses. Então, está aqui uma tela de fundo verde e as letras brancas, do jeito que a gente determinou. Bom, vou digitar aqui o raio, raio 2. Aí ele mostra a área e escreve ainda, pressione qualquer tecla para continuar. Eu não falei sobre essa função, tá? Deixa eu mostrar como que ela funciona. Bom, teclando qualquer tecla, olha, ele volta, né, para aquele rótulo, aí ele dá um CLS, apaga a tela de novo, olha, fica um programa um pouquinho mais profissional, um pouco mais de perfumaria. Se eu digitar 0, ele termina. Aquela mensagem de pausa eu coloquei aqui, olha, eu acabei esquecendo de falar. Eu usei o System Pause para ele, né, dar uma pausa depois que ele apresenta a área. Só para mostrar, se eu não colocar essa pausa, o que vai acontecer? Vou rodar o programa, só para demonstrar. Deixa eu aumentar a letra. Se eu colocar 1, ele vai mostrar o raio e logo em seguida ele vai sair, não vai dar tempo do usuário ler. Ele mostra lá, 6, ele mostra a área, mas só que é muito rápido, porque ele volta para o ponto e apaga a tela. Tá? Então eu tenho que colocar, deixa eu colocar 0 aqui, eu tenho que colocar uma pausa aqui, para ele esperar que o usuário digite alguma coisa para continuar. Tá? Então a função System também permite o parâmetro pause. Ok? Então vamos lá, voltando ao nosso slide. Vamos falar, antes de falar da pausa, né? Vamos falar sobre as cores, né? Quais possíveis cores? Na realidade, as cores são básicas do sistema operacional. São 16 cores ao todo, e a gente determina dessa forma. Tem uma tabelinha aqui, ó. O 0 preto, 1 azul, 2 verde, 3 verde água, e assim por diante. Então, dentro dessa tabela, eu posso usar qualquer cor. E a aplicação do comando é assim, ó, System, Color. Esse primeiro parâmetro, que eu usei 2 aqui, determina a cor do fundo. O 2 aqui, olha, é o verde. Se eu quiser azul, eu coloco 1, é a cor do fundo da janela. E esse segundo parâmetro é a cor das letras. Eu usei F, que é o branco. Observe que os números aqui são hexadecimais, né? Representação hexadecimal, de 0 a 15, né? Que são as 16 cores possíveis. E aqui então eu determino a cor da letra. Então, se eu quiser letra preta é 0, se eu quiser letra roxa é 5 e assim por diante. Tá? Bem tranquilo. E a questão da pausa, né? Que eu usei, mas não tinha comentado. Ela promove uma pausa na execução do programa e nós podemos aplicar a função System com o parâmetro pause, como nós vimos. Está aqui embaixo, ó, destacado. Tá? Muito bem. Próximo tópico, funções matemáticas. Para a gente utilizar as funções matemáticas na linguagem C, nós precisamos incluir a biblioteca math.h através da diretiva include. E aqui nós temos as principais funções dessa biblioteca. Então são aqui as trigonométricas, seno, cosseno, tangente, arco seno, arco cosseno, arco tangente, o exp, que é o número, a constante de Euler elevado a x, que é a base dos logaritmos naturais. Temos aqui o logaritmo natural de x, logaritmo na base 10, raiz quadrada,
e a potenciação. Tá? Observe que a potenciação ela requer dois parâmetros, a base e o expoente. Tá? Nós vamos usar daqui a pouquinho, né, para que a gente veja a aplicação. Aqui tem um detalhe, olha, uma observação. Os argumentos das funções trigonométricas devem ser dados em radianos. Então, o argumento, né, que é sempre colocado entre parênteses, né, na frente da função, nessas funções seno, cosseno, né, até aqui o arco tangente, devem ser dados em radianos. Tá ok? Então vamos lá, vamos ver uma aplicação prática. Então, pegando o nosso programa lá da área do círculo, nós vamos incluir a biblioteca math.h para fazer aquela substituição, aquele raio vezes raio que nós utilizamos para mostrar que é raio ao quadrado, nós vamos utilizar ou substituí-lo pela função Paul, né, que é a potenciação. Nós vamos pegar o raio e elevá-lo ao quadrado. Então a gente aplica dessa forma aqui. Ó. Então a área é igual a π vezes Paul de raio, vírgula, 2, raio ao quadrado. E agora chegou a hora do nosso exercício assistido. Está aqui, olha, elaborar um programa para receber pelo teclado os coeficientes de um polinômio de segundo grau e calcular as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. E aqui, né, só para a gente relembrar, Bhaskara, delta é b ao quadrado menos 4ac, raiz 1, x1 é menos b mais raiz de delta dividido por 2a, e a segunda raiz, menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Variáveis de entrada, nós deveremos, né, declarar lá no nosso código. Vamos dar o nome de ABC, né, bem sugestivo, para os coeficientes a, b e c do polinômio. Variável intermediária, o delta. E a variável de saída, x1 e x2. Então, nós vamos declarar 3, 4, 5, 6 variáveis no nosso programa para resolver esse problema. Então, vamos lá? Vamos à obra? Vamos abrir o DevC++, Ctrl N, e vamos iniciar o programa. Daremos o nome de Bhaskara. C. Vamos incluir as bibliotecas, diretivas include, primeiramente a stdil.h, depois a biblioteca, vamos usar a local.h, que mais? Vamos usar a stdlib, que é para fazer a perfumaria, stdlib.h, e mais a biblioteca matemática, include math.h. Vamos iniciar o Paint. Vamos iniciar a estrutura man. Bom, primeira coisa é o setLocal. Language code all, vírgula, português. Não esqueça o ponto e vírgula. Tá. Agora, o que nós devemos fazer é incluir as variáveis, né? Ou declarar as variáveis. Todas as nossas variáveis serão do tipo float. Tá? Então, é tipo real, de simples precisão. Então, vamos lá. Vamos dar o nome de A para o coeficiente A, B para o coeficiente B, C para o coeficiente C. Vamos criar uma delta, que é a variável intermediária, e a variável x1 e x2. Pronto. Próximo passo, vamos incluir uma estrutura de repetição. Então, eu vou colocar aqui, olha, solicita coefs. Então, incluir um rótulo, né, um ponto de retorno, e dei um nome bastante sugestivo, né? Vai ser o ponto de retorno onde vai ser feita ou serão feitas as solicitações dos coeficientes.
Então vamos lá. Primeiro coeficiente é o coeficiente A. Então vamos dar um printf. Colocar assim, ó, coeficiente A, dois pontos. E aqui na frente, o scanf para recebê-lo. Como é float, então eu vou digitar percentual F, vírgula, e comercial, não esqueçam do ponteiro, e A. Então, coeficiente A. Coeficiente B é a mesma coisa. Então, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Coeficiente B. Scanf B. E o coeficiente C é a mesma coisa. Coeficiente C, scanf C. Opa, essa vírgula fica lá. Muito bem, recebemos os três coeficientes. Agora vamos, próximo passo é calcular o delta. Então, o delta é igual a b ao quadrado, Então, b a gente vai utilizar a função pau de b, vírgula 2. Então, b ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c. Eu coloquei um parênteses aqui, não há nem necessidade, mas é só para destacar, Então, é b ao quadrado menos 4ac. Então, 4 vezes a vezes c. Muito bem, próximo passo é verificar se o delta é negativo, porque se o delta for negativo, não existe raiz, real. Então, a gente faz aquele teste, vamos novamente colocar o sapato antes da meia, porque essa função if nós vamos ver na próxima unidade, tá? Mas aqui a gente já está aplicando, como nós já vimos, com antecedência, vamos aplicá-la aqui. Então, aqui no caso, eu vou verificar se o delta é menor que zero, ou seja, se ele é negativo. Se ele for negativo, então aqui dentro das chaves, eu vou indicar, ou melhor, dar uma mensagem para o usuário. Então, vamos colocar assim, printf, não, vamos pular uma linha antes, barra n, barra invertida n, para pular uma linha, e não existe raiz real. Então, essa vai ser a mensagem quando o delta for negativo. E quando ele for zero ou positivo, eu vou colocar aqui else, caso contrário, tá? Essa é uma palavrinha que a gente usa para indicar a situação onde a condição não é verdadeira, Então, a condição aqui é delta menor que zero. Se a condição for verdadeira, ele executa a expressão ou bloco de instruções que vem logo em seguida. Caso contrário, a gente usa o else, por outro lado, caso contrário. E da mesma forma, abro chaves e fecho chaves, e aqui dentro eu escrevo o que deve ser feito se o delta não for negativo. Ora, se ele não for negativo, eu vou calcular as raízes e mostrar essas raízes. Então, vamos lá. Primeira raiz, x1 é igual a menos b. Eu vou separar o numerador e o denominador por parênteses, para ficar mais claro. Então, eu vou colocar menos b mais, primeira raiz é mais raiz de delta. Raiz é a função sqrt, como nós vimos lá nas funções matemáticas. Raiz de delta dá menos b mais raiz de delta, e tudo isso daqui, agora o denominador, dividido por 2 vezes a. Pronto, esse é o cálculo da primeira raiz. Segunda raiz é a mesma coisa, só muda o menos para mais, Então, Ctrl C, colocar aqui embaixo. Opa. Colocar a indentação para não ficar Deus me livre. Então, x2 é menos b menos raiz de delta. Muito bem, então calculei as duas raízes já. Agora nós vamos mostrar as raízes, Então, printf, vou pular uma linha também, para evitar qualquer problema.
Então, antes de imprimir, eu pulo uma linha e vou fazer assim. x1 é igual, percentual f, né? Percentual, eu vou colocar ponto 2f. Tá? Então, nesse lugar do percentual f, eu vou colocar o valor da variável x1. Tá? Só que com 2 decimais. Tá? Então, ponto 2f. Espaço, vou dar um espaço maior aqui. E x2 a mesma coisa. X2 a mesma coisa. x2 igual percentual ponto 2f. E vou pular uma linha de novo. Pronto. Aí eu indico quais são as variáveis que vão ocupar essas posições, né, dos caracteres de formatação. Então, a primeira posição aqui é o x1. E a segunda posição é o x2. Então, x1 vem para cá, para essa posição, e x2 vem para cá. Ok, ponto e vírgula. E aí nós terminamos a estrutura, né? Então, mais uma vez, se o delta for menor que zero, negativo, ele vai descrever não existe raiz real. Caso contrário, ele vai calcular as raízes e vai mostrar, né, o valor das raízes. Agora, se o delta for zero, delta zero só existe uma raiz, mas essa raiz vai ser, as duas raízes, x1 e x2 serão iguais, né? Então, vamos deixar por enquanto assim mesmo. Bom, terminando isso daqui, o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma pausa, vou escrever aqui, System, pause, usando aquela System, né? Ou melhor, usando a função da biblioteca stdlib, a System, vamos promover uma pausa e em seguida, depois da pausa, eu vou voltar, né? Go to, para onde? Para esse ponto aqui, solicita coeficientes. Então, go to, solicita coefs e um ponto e vírgula, tá? Olha, 2 pontos é só na linha que tem o rótulo, né? O rótulo 2 pontos, que é o ponto de retorno. Agora, quando eu uso, ou quando eu invoco, ou chamo esse rótulo, eu uso ponto e vírgula, go to, solicita coefs, ponto e vírgula. E é isso aí, acho que é isso, né? Vamos salvar esse programa, então. Vamos dar um nome aqui de Bhaskara. Bhaskara. E vamos colocar o tipo Source Files. Salvar. Prontinho. Vamos ver se funciona? Então, vamos lá. Então, tá lá, ele está pedindo o coeficiente A. Vamos digitar -3. Coeficiente B é 2, coeficiente C 1. Ele mostrou aqui raiz x1 dá menos 1/3, né? Menos 0,33, e o x2, 1. Tecle algo para continuar, ou pressione qualquer tecla para continuar. Vamos ver se ele vai. Olha, ele está pedindo de novo a coeficiente A, só que ele não limpou a tela. Tá? Nós não demos aquele comando de limpeza de tela. Então, de novo, vamos colocar agora um que não tem raiz. 3, 2, 1. Não existe raiz real. Pressione qualquer tecla para continuar. Tá? Ele não está limpando a tela, mas está funcionando. Aparentemente, ele está de acordo. Então, vamos voltar aqui para o programa e vamos inserir aqui nesse ponto uma limpeza de tela, né? Então, System CLS. Então, quando ele retornar, ele vai limpar a tela. E aqui, olha, que nós percebemos que depois que ele escreve não existe raiz real, nós temos que dar um salto de linha, né, para ele não colar a mensagem. Vamos incluir 2 saltos de linha para ficar mais distante. Tá? E vamos também mudar a cor. Vamos colocar aqui, olha, System Color. Vamos pegar a cor 1, acho que 1 é o azul, e branco, 1F. Pronto, então cor de fundo vai ser a 1 e a cor da letra vai ser F, branca. Vamos rodar novamente.
É isso mesmo. Então agora a nossa tela ficou azul e as letras brancas. Então vamos ver se ele funciona. Tá lá. Então os coeficientes menos 2, 3 e 1, eu tenho raiz 1 menos 0,28 e x2 1,78. Pressione qualquer tecla para continuar. Quando ele voltar, ele apaga a tela. Então ficou muito melhor, né? Se eu digitar 1, 2, 3, não existe raiz real. Pressione qualquer tecla. Então é isso, programa funcionando. Aproveitando aqui, olha, eu vou explicar alguns detalhes em relação a erros. Então vamos supor que eu coloque esse man com letra maiúscula. Está errado. Então ali, na hora da compilação, ele deve acusar um erro aqui. Então vamos ver. E aqui embaixo no rodapé, ele ficou pequenininho, mas acho que dá para ler. Ele acusou um erro. Ele está falando aqui, a referência para o winman está indefinida, que ele não encontrou uma referência para o man com letra maiúscula. Tá? Então, sempre que aparecer um defined reference to winman, é porque essa referência ele não entendeu. Então, vamos colocar em minúsculo. Uma outra situação, que pode até confundir-nos, é aqui, ó. Vamos supor que nessa linha eu não coloque o ponto e vírgula no final. Então vamos ver o que acontece. Compilar o programa. Ele colocou uma tarja vermelha aqui nessa linha e apontou aqui embaixo um erro, tá? Que ele está falando que alguma coisa está faltando antes, antes do solicita coefs. Solicita coefs é o rótulo. O que tem antes do rótulo? Tem a linha de cima. E o que está faltando na linha de cima? O ponto e vírgula. Tá? Então, todo erro que ocorrer no programa, se eventualmente o programa for digitado de forma errada, ele vai acusar aqui. Às vezes ele acusa um monte de erro. Um erro pode desencadear uma série de erros. Então, sempre uma prática boa, localizar o primeiro erro, ver, ele está dizendo aqui nesse erro, ele colocou um ponto e vírgula, está faltando um ponto e vírgula ou algum atributo antes, before, solicita coefs. Então ele sempre, quando é ponto e vírgula, ele acusa sempre a linha, após o ponto e vírgula, dizendo que o erro está antes. Ok? Vamos simular um outro tipo de erro aqui. Eu vou colocar, eu escrevi aqui estúdio, por exemplo. Ao invés de STDIO, eu coloquei estúdio. O que vai acontecer? Compilando, ele vai dizer aqui embaixo, olha, que estúdio não foi encontrado, não é nenhum arquivo, nem um diretório. Ele não encontrou. Tá? Então, sempre que ocorrer isso, e aqui ele colocou a tarja vermelha justamente em cima do erro mesmo. Então fica mais claro. Então alguns erros são mais simples de achar, outros erros a gente tem que interpretar melhor. Mas sempre que tiver erro, observem aqui no rodapé qual é o tipo de erro e tentem corrigir sempre o primeiro que aparecer. Aí compilem novamente. Se persistir mais algum erro, aí vai corrigindo erro por erro. Ok? Então vamos corrigir o nosso estúdio. Vamos rodar. E quando não aparece nenhum erro, quando o programa roda normalmente, ele coloca aqui embaixo que a compilação foi bem sucedida, que não teve nenhum erro, que não teve nenhuma observação, e roda o programa normalmente. Então vamos lá, 1, 2, 3. Não existe raiz. Agora, para finalizar o programa, olha, observe que não tem nenhuma opção. Nós não deixamos nenhuma opção para o usuário finalizar, então ele vai ter que fechar o programa pelo xzinho. Isso daí não é nada elegante. Uma outra coisa que eu quero mostrar, quando a gente compila o programa, na realidade ele cria um arquivo em linguagem de máquina, um arquivo executável. E esse arquivo fica na pasta do sistema, na pasta onde o programa principal se encontra. O programa fonte se encontra. Então deixa eu minimizar aqui que eu vou mostrar. Olha, o nosso programa está aqui, Bhaskara. Esse é o programa compilado. Então, esse programa eu posso até distribuir, posso gravar em outro computador sem necessidade de ter a linguagem C,
eu posso executar, porque já é um programa em linguagem de máquina. Então, se eu clicar 2 vezes nele, ó, ele vai abrir. É um programa executável. Vamos ver se funciona também. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Isso. 470. Ele deu as raízes aqui. Tecle algo para continuar. 000. Ele calcula. Tá? Ele dá inclusive aqui ó, os números complexos, né? Porque não existe raiz real. Né? Ele colocou aqui essa notação cerquilha J. Bom, o grande problema aqui nesse código é que não existe nenhuma opção para o usuário finalizar o processo. O usuário vai ter que finalizar fechando a janela, não tem jeito. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Muito bem, e hoje eu quero passar uma lição de casa para vocês, uma tarefa prolar. Incluir no programa Bhaskara as instruções necessárias para que o usuário tenha uma opção para finalizar o processo. Então pense naquele exemplo que nós acabamos de ver e incluam, né, nesse programa Bhaskara uma opção, né, uma alternativa para que o usuário possa finalizar o programa, para que ele fique mais profissional. Tá? A expressão prolar que eu usei aqui, numa aula presencial até faz sentido, né? Tarefa para casa, lição para casa, tarefa para o lar, lição para o lar. Aqui a gente pode interpretar como tarefa offline, tá? É claro que é uma expressão inventada, né? Só para a gente brincar um pouquinho, tá? Então, tenham um bom divertimento com essa tarefa e na próxima unidade nós vamos ver uma alternativa para resolvê-la, ok? Um grande abraço e até a próxima!